O líder nacionalista Alex Salmond renunciou ao cargo de primeiro-ministro da Escócia depois da derrota da campanha pela independência do país. O movimento separatista escocês teve reflexos imediatos na Espanha. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Europa, Gisele Garcia. A Europa respirou aliviada. 55% dos 3.600.000 escoceses que foram às urnas disseram não à independência em relação ao Reino Unido da Grã-Bretanha. O resultado foi comemorado por militantes da campanha contra a separação. E trouxe frustração para aqueles que sonhavam com a independência. Na cidade escocesa de Glasgow, militantes das duas campanhas se enfrentaram na Praça de São Jorge, mas foram contidos pela polícia. Horas depois do anúncio dos resultados do referendo, o líder da campanha nacionalista, Alex Salmond, decidiu deixar o cargo de primeiro-ministro da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês. Ele afirmou que a região precisa de uma nova liderança para conduzir o processo de negociação com o governo britânico. Com a vitória do não e a renúncia de Alex Salmond, os nacionalistas terão que levantar a cabeça e tirar o melhor proveito possível do que foi a maior campanha separatista que a Escócia já viu. Mas não será fácil. O que começa agora é uma grande batalha política por mais autonomia ao parlamento escocês. O primeiro-ministro britânico David Cameron reforçou as promessas de mais autonomia ao parlamento escocês sobre impostos, gastos e serviços públicos e disse que pretende apresentar um projeto de lei sobre o tema até janeiro do ano que vem. O movimento separatista escocês teve reflexos imediatos na Catalunha, no nordeste da Espanha. O presidente regional catalão, Artur Mas, disse que vai sancionar um projeto de lei convocando para novembro um referendo sobre a independência da região. Ele afirmou que, apesar da vitória do não na Escócia, o processo catalão segue adiante. E o parlamento da Catalunha aprovou hoje a realização de um referendo sobre a independência da região. O governo espanhol disse que essa consulta é ilegal. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, quais as consequências, num primeiro momento, para a Escócia e para a Grã-Bretanha, as consequências do referendo? Boa noite. Na verdade, foi uma vitória política do não e uma vitória moral do sim. 45% dos escoceses querem a independência. Outra porção está até a favor da independência, uma parte, mas foram vítimas de uma campanha de terror sobre a incerteza do que significaria a independência. Então, o mínimo a dizer é que o país está praticamente dividido ao meio. O que aconteceu foi um alívio daqueles que estavam contra a ideia da independência. O que ganha a Escócia? Condições fortes para negociar, mesmo pertencendo à Grã-Bretanha ainda, condições de relativa autonomia. Isso ela vai conseguir certamente concessões importantes. E para a Inglaterra é um chamado forte de atenção na forma como está tratando a Escócia. A Escócia tem 90% do petróleo da Inglaterra que está no Mar do Norte. Ao mesmo tempo, o tratamento em relação ao país de Gales e a Irlanda. E as consequências para o mundo, Emir? O problema não é só na Escócia, outros países também querem, outras regiões de alguns países também querem independência. Pois é também um chamado de atenção na forma como está se unificando a Europa, sem levar em conta a diversidade, a autonomia, os interesses de setores diferenciados. Sobretudo numa época de recessão, os setores minoritários pagam um preço mais caro. No caso da Catalunha, aguçou. Na Catalunha foi convocado um referendo que não vai ter o poder de lei como teria o da Escócia, dia 9 de novembro, mas que teve uma manifestação, outro dia, a maior manifestação que houve na Catalunha, de apoio à ideia da autonomia da Catalunha. Então, fortalece a ideia de que a diversidade precisa ser mais respeitada, não pode haver essa imposição do Banco Central Europeu de políticas de austeridade e de ajuste que fazem com que os setores minoritários acabem pagando um preço mais caro. Emir Sader, obrigado. Boa noite.